Salve, salve família! Podcast começando nessa sexta-feira. E hoje estamos aqui com a Janaína Pascoal. Ai, linda, muito obrigada pelo convite. Estou muito feliz de estar aqui com você. Obrigada, Janaína, eu que agradeço. Muito obrigada mesmo por ter aceito estar aqui hoje. Estou muito feliz, muito obrigada. Antes da gente começar o nosso bate-papo, pessoal, falar para vocês aí dos nossos parceiros aqui do canal. Nitrix Energéticos Isotônicos aí para energizar o seu dia, repor os sais minerais. A Galaxy também, maior fabricante aí de placas de vídeos do mundo, galaxybr.com, acessem o site. Tem mouse, teclado, headset, tem cadeira gamer também e monitores topzera. Acesse o site deles aí que vocês vão gostar. Pessoal, estamos ao vivo, estamos só no YouTube, né? Eu ia falar na Twitch também, mas na Twitch não mais. Estamos ao vivo no YouTube, vocês podem enviar suas perguntas, beleza? A gente vai estar aí lendo as melhores perguntas do chat, beleza? Não precisa de superchat, só envia as perguntas aí que a gente vai estar conversando. E é isso, pessoal. Compartilha esse vídeo, deixe seu like, se inscreva, chama a família, todo mundo aí pra acompanhar, beleza? E se você tem canais de corte, se você tem um canal de corte, você pode fazer corte de podcast, mas aguarde ele terminar, depois você faz os cortes. É nóis. Então... É corintiana? Porque olha, nós geralmente é corintiano que fala. É costume, é costume, mas assim, eu sou corintiana, mas eu não acompanho, sabe? Mas o nós é de corintiano, eu sei, porque eu sou. Mas assim, eu não sabia que era de corintiano, o jeito de falar. Nós, AZL, Itaquera. Olha, que legal! Tá no sangue, eu nem sabia. Mas eu não acompanho, eu acho legal, sabe? Tipo, mas a correria, que da hora, Janaína, da hora. Janaína, como você... você é professora de Direito, né? Hoje você é deputada. Como você começou assim, a carreira, você decidiu ir pra área política? Não foi bem uma decisão, as coisas foram acontecendo, tá? As coisas foram acontecendo, eu fiz aquele pedido de impeachment da presidente, toquei o processo, aquilo rendeu, assim, uma visibilidade e muita gente que não me levava muito a sério começou a perceber que as coisas que eu propunha eu também fazia acontecer. E daí surgiu uma perseguição muito grande. E, inclusive, processos por manifestações, por publicações. E eu entendi que eu precisava buscar um espaço, né, como dizem os esquerdistas, um lugar de fala. Um espaço de manifestação livre, entendeu? Daí é que surgiu essa... Não foi nenhuma ideia, foi quase uma necessidade mesmo para eu poder continuar defendendo as minhas ideias, denunciando o que precisava ser denunciado, de concorrer a deputado estadual. Teve apoio, acho que era um senhor, né, hoje, né, que também fez junto, ele, se eu não me engano, ele era do PT, tinha fundado... O doutor Hélio Bicudo, sim, doutor Hélio Bicudo foi quem me apoiou no pedido de impeachment. Muita gente, antes de eu chegar nele, eu tinha pedido para muita gente me apoiar, para entrar comigo. As pessoas diziam que eu tinha razão, diziam que o pedido estava muito bem feito, mas que elas não poderiam expor... Ou os familiares, ou as carreiras acadêmicas, profissionais, seus escritórios. Mas ele foi a pessoa que primeiramente me estendeu a mão. Então, realmente, já falecido, que Deus o tenha, foi muito importante a participação dele. Mas isso é verdade, né? Às vezes eu vi... não sei se foi com aquele senhor que faz a Jovem Pan, esqueci o nome dele. Augusto Nunes? Augusto Nunes, sim. Isso. Não sei se foi no podcast, na conversa dele, você falando que tipo, as pessoas têm medo de expor hoje em dia, né, o que elas realmente pensam, né? Medo de ser atacada, né? E já isso naquela época, então sempre houve. Sim, sempre houve, no ambiente universitário, sobretudo, porque é um ambiente muito dominado pela esquerda. Então, qualquer pessoa que pense um pouco diferente, ela acaba sendo estigmatizada. Isso acontece com professores, acontece com alunos. Tanto é que quando eu pedi o impeachment da ex-presidente, eu lembro muito de uma cena de um aluno meu me entregar uma cartinha, né, e com o olho cheio de lágrimas, ele falou: a senhora só abre em casa. E aí, quando eu abri, ele estava agradecendo, porque ele se sentia um pouco mais assim, acolhido, ele se sentia um pouco mais parte da universidade, da faculdade, por ter uma professora que verbalizava o que ele sentia e pensava, mas não tinha ali ambiente para fazer, entendeu? E foi muito significativo, porque como essa direita na vida universitária ela é muito silenciosa, eu achava que não tinha ninguém que concordava comigo ali. Sabe? Sim. Então, quando eu comecei a receber as cartinhas, as manifestações de apoio, mas todas muito veladas, muito discretas,
né? Foi um momento muito interessante. Não sei agora como tá, porque para exercer o mandato de deputado estadual eu precisei me licenciar, uma exigência constitucional, né? Uma licença não remunerada que eu precisei tirar da faculdade antes mesmo de diplomar, né? Porque eu tomei posse dia 15 de março, a diplomação foi em dezembro, antes da posse. Então, antes de diplomar, eu precisei me licenciar. Então, estou afastada da USP esse período inteiro. Não sei se agora tem algum colega que faça o contraponto, porque era um ambiente muito esquerda, né? Você percebia isso dentro da faculdade? Muito nítido, muito nítido. E durante o impeachment, você sofreu alguma ameaça que você fez? Foi bem pesada, assim. Sofri todo tipo de pressão que você possa imaginar. Mas eu tenho uma característica de focar o lado bom. Entendeu? Essa coisa da vitimização, de reclamação, eu não gosto disso. Eu acho que a gente tem que virar a página e focar o lado bom das coisas, entendeu? Senão você fica parada no negativo, né? Eu acho que a gente tem que correr atrás, a gente faz as nossas oportunidades, né? Todo mundo passa por maus momentos, sim, alguns maiores e tal, mas se a gente fica parado, cabeça baixa, não vai adiantar em nada. A gente tem que levantar e ir. Eu tenho essa abordagem com a vida. Pra vida, entendeu? Não é só nessa questão, mas é com a vida. Com a vida. Né? Então, assim, é duro, você está com uma doença, você está com uma privação, uma restrição. Bom, mas é fato, é fato. O que eu posso fazer para amenizar? O que eu posso fazer para reverter ou para melhorar? Então, eu nunca fico parada no ruim, entendeu? Sim. Eu gosto de movimento, sabe? Para frente. E eu acho que é melhor. Porque eu vejo as pessoas negativistas, elas ficam se martirizando, se vitimizando, querendo que os outros tenham pena delas. Isso não melhora nada nem para os outros, nem para ela, entendeu? Só piora. E aquela pessoa que fica esperando, né? Tipo, ela fala que vai dar errado. Tipo, alguém pede alguma coisa, uma opinião, ela fala, vai dar errado. Daí, quando dá errado, ela fala, não falei que deu errado? Meu Deus, apoia, né? Às vezes é uma ideia louca, mas apoia, sei lá, um amigo, ou se apoie mesmo, né? Porque vai que dá certo, né? Tipo, é 50% de chance, né? Se você não tentar, é 100% de errado, né? Então, vai atrás que pode ser que dê certo, né? Tem razão. Mas daí você começou, faz 4 anos que você entrou para deputada estadual? Sim, eu fui eleita em 2018, tomei posse em 2019, o mandato termina dia 15 de março de 2023, são 4 anos certinhos, né? E eu vou concorrer esse ano, então se eu for eleita, aí eu tenho que sair um pouco antes do término do mandato para tomar posse no outro cargo. Mas se eu não for eleita, aí eu sigo até o último dia de mandato, que é dia 15 de março. Sim. E quando você chegou lá no seu primeiro dia, foi na Lesp, né? Isso. Você chegou, daí você se deparou, tipo, eu imagino, né, que a pessoa vai com ideais querendo defender, e daí de repente é difícil. E como foi, tipo, o seu primeiro dia lá, assim? Foi impactante? Não, eu me senti muito bem lá, sabe? Eu tenho colegas que deprimiram. Claro que eu não vou dizer os nomes, que aqui cada um fala da sua intimidade. Mas, assim, eu tive colegas que deprimiram de verdade, né? De nós nos preocuparmos. Colegas que... Isso não aconteceu comigo. Colegas que perderam muito peso. Que dó. Em função da depressão, né? Não foi uma boa razão. Mas, assim, que emagreceram demais e eles se... Que a pessoa que é eleita, em regra, ela é eleita porque ela tem um trabalho apreciado numa determinada área. Sim. Então, o que acontece? Essa pessoa estava acostumada a ser aplaudida, a ser elogiada, a ser querida. Aí ela é eleita, no dia seguinte ela vai ser bombardeada. Ela vai ser xingada, ela vai ser criticada, ela vai ser observada, vigiada 25 horas por dia. E se você faz é porque fez, se não faz é porque não fez. Então, nem todo mundo tem preparo emocional para aguentar essa pancadaria. Como eu já vinha de um processo, né, de muita pancadaria, de muita pressão, de muita ameaça, de muito tudo, não foi tão traumático para mim, você entendeu? Então eu passei bem por esse primeiro momento, onde para os demais foi um choque muito grande. E a carreira, porque assim, além de professora de direito, eu sempre fui advogada, né? Eu estou agora exercendo meu mandato com dedicação integral, mas eu tenho uma carreira na advocacia real, sólida.
E o advogado, ele é muito preparado para os embates. Também. Entendeu? Então, a gente tem que lutar muito pelas causas. Você faz uma petição, tem ali uma decisão de improvimento, aí você tem que recorrer. Então, assim, é da vida do advogado estar tentando convencer o juiz, convencer o promotor, convencer o delegado, explicar para as partes que é melhor tentar, vamos supor, uma conciliação. Então, o nosso perfil, o nosso treinamento, ele nos capacita mais para o exercício no parlamento. Eu percebo isso com muita clareza. Sim. Por exemplo, muitas vezes... nem sei se é adequado eu falar isso aqui, mas um pouco dos erros, né, que todos nós erramos, mas um pouco dos erros do ex-ministro, ex-juiz Sérgio Moro, na política, eu vejo como consequência da sua carreira na magistratura. Porque o juiz dá ordem, né? O juiz decide, o juiz é a última palavra. E quem tem esse espírito na política tem muita dificuldade. Eu vi um corte também, você falando que para o juiz é mais difícil. Muito difícil. Ele está acostumado a dar ordem. Por exemplo, eu presenciei na minha vida muitos juízes aposentados entrarem na advocacia e muitas vezes o cliente, né, vai lá querer contratar, porque acha, não, porque é juiz, né? As pessoas têm essa imagem de que o juiz fica acima do advogado. É verdade. E muitas vezes tem problema. Por quê? Porque o cidadão deu ordem na sua vara a vida inteira. Aí ele vira advogado, ele acha que as varas dos outros funcionam como a sua. Entendeu? Entendi. Então, eu já vi situações muito complexas, às vezes até um prejuízo, obviamente, não planejado ao cliente, porque o cidadão acha que o mundo acontece conforme a sua vara, entendeu? Entendi. Então, assim, e a advocacia, ela é O advogado, ele não pode ser pedante, ele não pode ser, assim, senhor da verdade. Ele tem que ser humilde, bem humilde. Tem que ter humildade, né? Pode ser que tenha gente que não concorde comigo, que tem muito advogado aí que também é metido pra caramba, mas assim, podem não concordar, mas na minha visão do advogado é que ele tem que ser firme, ele tem que ser persistente, mas tem que ter humildade, porque senão ele prejudica o cliente, entendeu? E no caso do parlamentar, se não tivesse humildade, ele também prejudica o projeto, ele prejudica a causa, porque ele vai criar uma antipatia nos outros colegas, que às vezes até os outros colegas vão contra o projeto pela antipatia do autor, entendeu? Pela pessoa. Pela pessoa, sabe? Sim, nossa, é bem difícil mesmo, tem que ter jogo de cintura, tem que ter, né? Não venha para a vida política quem acha que vai gritar e que vai conseguir no grito, porque não é assim que funciona. Sim. E quando você... Teve muitas leis que você já aprovou, porque assim, eu imagino que deve ser difícil, né? Às vezes você quer aprovar alguma coisa que vai ser bom para a população, mas às vezes os outros partidos ali, tipo, eu não quero, porque não é do meu partido, não sei, e acaba por pecuinha ou não gostar da pessoa, falar, não vou aprovar. Você já conseguiu aprovar eu muitas? apresentei muitos projetos, mais de 20 projetos, posso até te detalhar vários deles aqui. Eu consegui aprovar 3, tá? Um deles virou lei, com a graça de Deus, que é a lei que permite a mulher escolher como é que ela vai ter seu filho. Então, no estado de São Paulo, no SUS, a mulher não é obrigada a fazer parto normal. Porque antes era obrigado? No Brasil inteiro. No Brasil inteiro. Você tem casos de verdadeiras torturas, porque existe toda uma ideia de que o parto normal é sempre melhor. Ele é imposto às mulheres que dependem do SUS, o que não acontece na rede privada ou na rede suplementar, que são os convênios. E muitas vezes essas mulheres ficam horas sem anestesia, tentando um parto normal que já se mostra inviável. E isso tem reflexo na oxigenação do cérebro do bebê. Muitas vezes você tem criança que vem a óbito ou fica sequelada. Então, assim, pela minha experiência na advocacia, vendo bebês morrerem sem precisar, sabe? Bebês com sequela. Foi o segundo projeto que eu propus na Assembleia, foi esse. Foi muito duro aprovar, porque tem uma ideologia aí, uma ditadura do parto normal. Eu tive que enfrentar a mulherada de esquerda
que quer impor a sua convicção às demais, entendeu? Eu não tenho nada contra parto normal, tá? Mas eu acho assim, que tem mulheres que têm essa condição e outras não. E a gente não pode querer impor a nossa visão de mundo para outra, né? Então, hoje é lei no estado de São Paulo. Depois consegui aprovar um projeto muito importante que garante a homens e mulheres fazerem a esterilização voluntária, tá? Então, aquela mulher que, por exemplo, já tem os filhos que ela quer ter, não deseja ter mais filhos, no lugar de ficar se entupindo de anticoncepcional, ela vai, faz uma laqueadura, o homem, né, muitas vezes o casal vai decidir, o homem vai fazer a sua vasectomia. No sistema privado já não é simples, porque tem muitas regrinhas, existe todo um trabalho para demover as pessoas de exercerem esse direito a se esterilizarem, mas no sistema público é quase impossível. Muito difícil, muito difícil. E ainda tem lobby de indústria farmacêutica que quer vender anticoncepcional subcutâneo, entendeu? E esses anticoncepcionais, eles têm que ser renovados a cada 3 anos, então a indústria ganha, né? E o procedimento de esterilização voluntária, ele é perene, né? Ele é permanente. Então, eu consegui aprovar esse projeto, fui muito apoiada pela bancada evangélica, que os colegas evangélicos que lidam muito na ponta com populações carentes, inclusive o deputado Sebastião Santos trouxe um relato de mulheres sendo... É uma coisa pesada que eu vou dizer aqui, tá? Mas, assim, ele corroborou um relato que eu já tinha recebido de um delegado da Polícia Federal, mulheres sendo engravidadas à força para poder ter auxílio reclusão. Que horror. Então, o deputado, ele veio, ele apoiou o meu projeto, ele queria, inclusive, ampliar, e eu tive um apoio muito significativo da bancada evangélica, aprovamos esse projeto, também contra a esquerda. A esquerda ficou contra o meu projeto de dar direito da mulher escolher cesariana, a esquerda ficou contra o projeto da esterilização voluntária. A mesma esquerda que defende legalizar aborto, né? É contra a mulher escolher a via de parto, é contra a mulher decidir fazer laqueadura, o homem fazer vasectomia. Na minha cabeça não entra. Esse é o casal. Mas a gente conseguiu aprovar, aí bateu lá no governador João Dória, ele vetou. E eu tenho certeza que ele vetou por implicância comigo, porque eu não sou base dele, né? Agora ele já não está mais no governo, saiu acho que tem alguns dias. Semana passada, dia 2 de abril, se eu não me engano, né? Faz poucos dias que ele tentou ficar, aí o povo enquadrou, ele saiu dizendo que foi marketing, mas a gente sabe que não foi. Ele queria ficar, mas não deixaram ficar. Ele vetou o projeto, então agora eu tenho que tentar ali convencer os colegas para a gente pautar o veto, para tentar derrubar esse veto, para que os paulistas tenham esse direito, que é o direito ao planejamento familiar. Entendeu? A família escolhe, decidir, né? Quantos filhos quer ter. Eu estou trabalhando muito junto à assistência social com crianças que estão em situação de rua. Sim. E assim, gente, é muito duro, entendeu? Porque a mulher está ali na Cracolândia, completamente dominada pela droga, pelo tráfico. Tem 4, 5, 6 filhos. E aí está grávida do 7º. E ninguém está querendo fazer procedimento forçado. Mas muitas dessas mulheres querem fazer o procedimento e não conseguem, porque a legislação vigente praticamente inviabiliza, né? Então, assim, essa situação de crianças abandonadas sendo produzidas ali em escala, né? Crianças que moram nas ruas, que quando a assistência social vai tentar tirar para colocar num abrigo, ainda alegam que estão tirando a liberdade dessas crianças, sendo que o Estado tem o dever de uma proteção integral dessas crianças, entendeu? Então, teve esse projeto. Recentemente, aprovei também um projeto importantíssimo da minha autoria, que eu debati muito com quem trabalha na área, que é um projeto para acelerar o processo de adoção. Entendeu? Hoje a gente tem muitos entraves para adoção. Demora muito tempo? Demora demais. Eu sei que demora, mas tipo uns 2 anos. Não, minha filha, às vezes 6 anos para um casal conseguir receber um bebê. Meu né? Deus! E eu digo bebê aqui, mas não necessariamente um bebê pequeno, Pode ser filho uma criança, de até 2, 3 anos, é. entendeu? Uhum. E é duro, é demorado para conseguir habilitar, depois de passar por assistente social, psicólogo e tal. Uma vez habilitado, é demoradíssimo para conseguir receber esse filho.
E enquanto isso, as crianças estão nos abrigos envelhecendo, em processos de destituição de poder familiar que demoram anos. A Defensoria Pública recorrendo para devolver a criança para uma família biológica que não a quer. Não quer. Né? Então, assim, uma burocracia enorme. E o projeto que eu apresentei é um projeto que reduz essa burocracia, conseguiu o apoio. Esse foi aprovado por unanimidade e está lá esperando para ver se o governador vai sancionar. Agora que o Dória saiu, o outro que quem assumiu foi o vice-governador Rodrigo Garcia. Eu não estou na base dele, entendeu? Mas quero crer que ele tem aí a grandeza de separar as coisas, né? De separar as questões e entender que esse projeto vai ajudar, né? A fazer andar a fila da adoção. E não é, sabe, porque eu fui tão atacada durante o tramitar desse projeto, gente dizendo assim, você quer arrumar filho para a família que não tem. É o contrário, eu quero conseguir famílias para as crianças que estão sem, entendeu? São muitas crianças. Muitas crianças. E tem casais que não podem ou querem adotar, né? Muitos casais, entendeu? E eles vão ficar esperando 6 anos. Isso, então tempo, demora demais, né? E esse projeto ele pode fazer diferença na prática. E a criança está lá, crescer. Eu não imagino só como deve ser terrível, sem pai, sem mamãe. Se você pode, né, ofertar isso para uma criança, né, é tão melhor, né? É melhor, entendeu? Porque assim, às vezes eu acho que tem algo de ideológico nisso, sabe? Porque quando você coloca uma criança numa família, essa família vai educar conforme as suas crenças, conforme a sua educação. E aí é menos espaço, né, para fazer a cabeça dessa criança. Se a criança está institucionalizada, se a criança está na rua, se a criança está dependendo ali da intervenção do Estado, ela fica muito mais suscetível à interferência do próprio Estado e de suas ideologias e do crime organizado, né? É complicado, meu Deus. Que horrível. Então eu peço aqui ao governador, agora Rodrigo Garcia, que tenha a grandeza de separar questões políticas, partidárias e sancione o nosso projeto para acelerar o processo de adoção no estado de São Paulo. Aqui o Samuel Beckett mandou uma pergunta. O que a Janaína Pascoal acha da pena de morte para crimes como homicídio e latrocínio? Você acha que poderia reduzir os crimes violentos ou seria uma lei inócua? Olha, talvez até tenha aí um impacto, tá? Não vou dizer que não tenha, mas eu sou contrária à pena de morte, né? Como eu me vejo como uma liberal, e o liberal ele tem medo do agigantar do Estado, sabe? Eu gosto do Estado ter limitações, então eu sempre fui contrária à pena de morte. Sou favorável à aplicação de penas proporcionais, penas duras, mas não dá um poder absoluto para o Estado, né, sobre a vida do indivíduo. Além do que, sempre é possível ter um erro judiciário, né, judicial. Se a pessoa foi presa injustamente, cumpriu uma pena injusta, ela ainda pode ser indenizada. Mas se você permite uma execução, né, como é que você volta atrás? Então, eu não sou favorável. Agora, poderia ter algum impacto? Talvez. Eu não lembro o caso como que era, mas era assim, tipo, 2 gêmeos, um cometeu crime e o outro não. O outro era uma pessoa trabalhadora, tal. O trabalhador foi preso e o que cometeu o crime não, porque acho que confundiram na hora. Não, infelizmente, são muitos os casos, né, de erro no reconhecimento, erro na acusação, erro no julgamento. Então, eu realmente sou muito refratária à ideia de aprovar a pena de morte. Quando você era advogada, você era tipo trabalhista, civil? Sempre trabalhei na área penal, sobretudo na área penal empresarial, mas também trabalhava muito como assistente da acusação. Talvez por isso é que eu tenha tido a expertise, né, de identificar os crimes de responsabilidade da ex-presidente, de fazer a acusação. Então, eu trabalhei muito na área penal, mas também muito na área na posição, né, de assistente da acusação, entendeu?
Interessante. E teve aquele vídeo seu que a gente estava até comentando aqui antes de começar, que viralizou. Fizeram cortes, né, de você na Lesp, né, tal, e colocaram a música do Iron Maiden. Eu achei muito legal, porque ficou sincronizado, ficou muito bonito. Acho que tem uma hora que você faz assim, ou o dedo parece, sei lá, e balança a cabeça e o cabelo vira. É porque eu ainda tenho esse cabelo, que é um cabelo meio de roqueira. E eu tava naquele... Na verdade, foi um ato... pró-impeachment, que aconteceu na frente do Lago São Francisco. E, para mim, aquilo tudo foi muito simbólico, porque era um ambiente onde eu era muito oprimida, entendeu? Então, eu poder defender o impeachment ali, olhando para a faculdade toda iluminada, foi muito emocionante. E eu me deixei tomar conta aí por essa emoção. E, realmente, né, até teve gente que falava assim, nossa, mas a senhora sempre foi assim, performática, como se eu tivesse ensaiado, encenado. Eu falei, não, aquilo ali foi emoção pura. E alguém assistiu, até hoje eu não sei quem, e colocou a música do Iron Maiden e realmente parecia que eu estava cantando. E eu tenho um clipe. Ficou lindo o clipe, uma nova versão. Eu tenho um clipe, né? Nem todo mundo tem um clipe para chamar de seu. É verdade. Você comentou antes também que tipo, te reconheceram lá fora, né? Sim, por causa aconteceu. do Eu tava, clipe. se eu não me engano, eu estava nos Estados Unidos. E jovens me pararam para falar do meu clipe. E foi muito interessante, porque eles vieram reconhecer a minha luta contra o autoritarismo de esquerda, entendeu? Na América Latina. Então, assim, são coisas que vão tocando a gente, entendeu? Porque provavelmente em outros lugares do Brasil e do mundo tem pessoas sentindo a mesma dor, indignadas com as mesmas questões, né? Então, são fatos que vão, de alguma maneira, nos estimulando a continuar. Verdade, complicado, né? Ó, o Dente Cal, salve Dente! Gostaria que a pré-candidata ao Senado possa esclarecer quais os benefícios e lutas englobam apoiar seu mandato. Então vamos lá, eu só tenho que tomar cuidado, porque a gente está num momento, né, que é o momento de pré-campanha, que é o momento em que a gente não pode fazer campanha. Entendeu? Então eu não posso falar, eu vou fazer isso, vou fazer aquilo, tá? O que eu posso dizer é que eu entendo que é importante que nós tenhamos um Senado formado por pessoas que tenham assim, um conhecimento jurídico um pouco mais consistente. Tá? Então, eu venho falando isso já há muito tempo. Por que isso? Porque o Senado não é apenas uma casa legislativa de elaboração de leis. É também um tribunal. Né? É o Senado que tem o poder-dever de julgar crimes de responsabilidade que tenham sido praticados ou atribuídos a presidentes da República, a ministros de Estado, a ministros do Supremo Tribunal Federal. Então, essa formação jurídica, que eu vejo como importante para todas as casas legislativas, faz diferença. O parlamentar não ficar na mão do assessor, por melhor que seja o assessor. Mas no Senado, eu acho que essa formação ela é um diferencial a mais, entendeu? Então, eu tenho discutido isso, né? Tenho até estimulado as pessoas que são do direito, professores de direito, a sensibilizarem os seus alunos para se prepararem também para a atividade legislativa. Né? Muito antes de eu sonhar me candidatar a deputada, eu falava assim para os meus alunos, gente, o professor de direito é muito acomodado, porque ele espera a lei estar pronta para criticar. E é trabalho do professor de direito acompanhar o processo legislativo e se manifestar. E eu, na condição de professora, sempre fiz isso. Você vai acompanhando pela internet e tal. Muitas vezes eu fui ao Congresso debater projetos em trâmite. Pode? Pode, tem audiência pública. E agora com a internet, isso ficou até mais fácil, porque eu fazia isso num momento que não tinha tanta tecnologia. O lado bom da pandemia, né, que foi muito dura para todos nós, mas o lado bom é justamente mostrar que essas tecnologias elas aproximam. Hoje, muitas vezes, eu estou na Assembleia, esperando ser chamada para uma votação, e eu entro online numa Câmara de Vereadores para debater um projeto em trâmite na Câmara. Né? Pode estar em a gente pode estar em lugares. vários lugares ao mesmo tempo. Então, assim, é importante o povo do mundo do direito acordar para essa necessidade de participar do processo legislativo. Sim, é verdade. Você falou que às vezes fica na mão do assessor. Como assim? Tipo, tem o senador, a pessoa não cuida e deixa para o assessor ler leis, não sei. Ai, gente, pelo amor de Deus, tem Jura que não? Nossa, a pessoa tá de enfeite. Assim, que o horror. parlamentar não tem nem ideia do que está votando. E é o assessor que diz, vota assim ou vota daquela outra forma. E eu acho isso muito ruim, entendeu?
É óbvio que é importante ter uma equipe preparada, uma equipe que acompanhe. Mas, assim, uma coisa é ter uma equipe, outra coisa é ter alguém que te diga o que fazer. E eu entendo que a formação jurídica, para essa atividade, ela é primordial, né? Agora, é uma temática difícil, porque parece elitismo. Mas tem que ter um certo conhecimento. Parece elitismo, né? Parece bairrismo. Mas, assim, tem que entender que a atividade legislativa, ela é eminentemente uma atividade jurídica, né? Entendeu? Para defender, né? Então, assim, mas é um tema a ser debatido. Eu sei que é polêmico, sabe? Aproveitando o gancho do comodismo, né, que você falou que às vezes a pessoa é um pouco acomodada e deixa passar as coisas, a gente tem observado muito um poder interferindo em outro, né? E, tipo, existem mecanismos para você, tipo, né, contornar isso e não deixar que isso aconteça, mas a gente não vê esses mecanismos ser usados. Será que é comodismo mesmo ou será que tem coisa a mais nisso? Veja, por exemplo, vamos pensar no âmbito federal, tá? Se um deputado tem um inquérito no Supremo, um senador tem um inquérito no Supremo, ele fica numa situação um pouco mais difícil de enfrentar. Então, eu acho que é um somatório, né? É a falta do preparo, a falta da coragem, talvez alguma estratégia para não arrumar briga, mas também tem que olhar, né, quantos deputados, quantos senadores têm inquéritos, têm processos com consistência, porque tem alguns também que não têm consistência, né? Eu não vejo consistência nesses inquéritos de fake news, de atos antidemocráticos. Mas, assim, como é que vai enfrentar? Entendeu? Nossa, por mais que esse tipo de fake news não tem consistência, mas a gente vê uma caça às bruxas, né? Dá até medo, né? Então, assim, principalmente vocês que trabalham com comunicação, né? Por exemplo, nesse inquérito das fake news, eu tive notícias de muitas pessoas que sofreram busca e apreensão. De repente, você fala alguma coisa aqui, chega alguém aqui, leva o computador, leva a câmera. Como é que a pessoa vai trabalhar? Entendeu? E como esses inquéritos, eles miram muito à direita... E a imprensa tradicional, ela é muito dominada pela esquerda, não existe sequer uma solidariedade. Porque o jornalismo tem muita solidariedade, né? Essa preocupação do jornalista não ser atacado, do jornalista não ser... Mas a mídia não tradicional, vamos dizer assim, ela não recebe essa solidariedade... Porque o jornalista é muito esquerdista. E aí essa mídia, que não é tradicional, que está mais à direita, ela é vista como inimiga, ela é vista como não jornalismo. Entendeu? Então eu fico muito preocupada com o que está acontecendo. A gente fica, né, que nem agora os deputados federais estavam votando lá, né? Uma PL de fake news, alguma coisa assim, que parece que foi... era com urgência, daí tiraram a urgência, mas ainda vai ser votado. Eu fico com medo, sei lá, porque não sei, será que tudo vai ser considerado fake news? Não, e eu achei tão intrigante, porque o editorial do Globo de hoje me chamou muito a atenção, porque ele veio criticando os deputados por não terem aprovado essa urgência e, ao mesmo tempo, por terem permitido tramitar do projeto que trata de homeschooling. Mas foi uma inversão de valores. Então, assim, é um jornal muito tradicional, o Globo, contra a liberdade de expressão e de manifestação, porque ele é a favor desse PL das fake news, que é uma excrescência, desculpa, mas e contra a liberdade das famílias decidirem como educar seus filhos. Em casa, né? Então, assim, é só para ter uma noção de como a imprensa tradicional ela está alinhada com as pautas de esquerda. Nossa, dá uma coisa assim, nossa. O complicado, né, que eu vejo nesse ponto é que dá a impressão que esses veículos e o lado que apoia essa censura acha que não vai bater neles. Mas pode não bater de início, você entendeu? Mas depois de um tempo... Tudo é cíclico. É cíclico. Entendeu? Tudo gira. Eu tenho chamado a atenção para isso, sabe? Amanhã vão usar esse instrumento contra, sabe? Contra os jornalistas, né? Então, o problema é o seguinte, como o presidente, não sei qual é a linha, não vou aqui polemizar, mas assim, como o presidente Bolsonaro é uma persona não grata entre formadores de opinião, entre jornalistas, artistas... Tudo que neste momento eles acreditam que vai recair sobre ele, né, para cerceá-lo, para limitá-lo, eles estão aplaudindo.
sem fazer uma análise distanciada, entendeu? Porque o que vira lei, vira lei. Vira lei para Bolsonaro, vira lei para Lula, vira lei para, sei lá, Moro, que agora saiu aí da disputa, né? Até agora eu não entendi o que foi que aconteceu. Mas é isso, sabe? Você tem que começar a olhar as normas, as ações, as decisões de maneira menos pessoal. Ver tipo, se vai fazer bem para a população alguma coisa, ou se vai fazer mal, né? Tem que batalhar por aquilo, porque a gente faz parte de um todo, do Brasil, da população, vai acabar afetando a gente, ou o nosso próximo, né? Nossa, é complicado isso. Esse negócio de um olhar mais pessoal, eu sinto que levar para o lado pessoal em si foi o que fragmentou, porque assim, antes muito se falava em espectro de direita, de esquerda e o centrão, né? Depois agora você tem a extrema-direita, a extrema-esquerda, você entendeu? Mas na verdade são mais interesses pessoais que foram fragmentados, né? Cada um tá defendendo o seu e o cara fala assim, eu sou de direita, mas eu não sou igual a ele, então ele é de extrema. Você entendeu? Nossa, ficou uma coisa assim tão estranha, né? Eu não tô gostando muito dessa movimentação. Então, por exemplo, uma coisa que tem me chamado muita atenção, né? Eles têm falado muito o centro democrático. Quer dizer, então, que quem não tá com esse centro não é democrático? Assim, É sequestro de palavras, né? Sim, entendeu? Não, o centro democrático. Fulano pode estar ou não com o centro democrático. Quer dizer, então, que quem não está com aquelas figuras, que eu respeito, não estou aqui desmerecendo, mas então não é democrático? Nossa, é estranho. É pedante isso, né? E eu vejo esse negócio de sequestrar palavras, por exemplo, quando o Dória tentou emplacar a melhor via. Que é a terceira via, ele tentou emplacar a melhor via. Agora ele pra quer sequestrar ser o melhor para eles, né? Tipo, então você pensar em melhor é só eles. A outra via não é boa. Eu, assim, muito embora ele seja uma pessoa muito rica, muito midiática, muito marqueteira, eu não consigo ver viabilidade para ele. Porque, assim, até o povo, assim, principalmente, né? Na verdade, não até, principalmente o povo de São Paulo, constatou quem ele é, entendeu? E toda aquela exposição, aquelas entrevistas coletivas na hora do almoço, todo santo dia, o que ele achou que ele estava plantando em seu favor como candidato à presidência da República teve um efeito inverso. Porque ficou tão visível que aquilo era politiqueiro, entendeu? Que as pessoas acabaram pegando ojeriza, né? Fora as divergências, fora o ressentimento do autoritarismo no enfrentamento da pandemia. Então, assim, eu não consigo ver viabilidade para ele. Agora, é uma pessoa muito rica, uma pessoa muito influente, pode ver que não tem notícia contra ele, né? Nos grandes jornais não tem notícia contra ele. Pelo contrário, né? Tem notícias falando que, tipo, e-mails dentro da redação às vezes correm falando do tipo para não falar nada contra ele. Então ele é muito poderoso, né? A gente não pode desmerecer esse poder, mas eu realmente não vejo viabilidade para ele se firmar aí como um candidato, né? Não vejo. Vem daquele ponto de vista básico, né? Produto bom se vende sozinho, não precisa de tanto marketing. Eu acho que foi excessivo ali, né? Foi feio. Excessivo. Marcelo Saraiva, salve Marcelo! O que Janaína Pascoal achou das medidas de isolamento efetuadas pelos governadores e prefeitos durante a crise sanitária de 2020? Eles tentaram salvar vidas ou foi algo inconstitucional? Então, Marcelo, eu acho assim, naquele primeiro momento, ter uma restrição, tentar um fechamento, porque no primeiro momento nós não sabíamos o que é que nós estávamos enfrentando. Precisava mesmo investir no sistema de saúde, criar uma rede para recepcionar as pessoas. Mas já naquele primeiro momento, por exemplo, e isso aí tá filmado, pode pegar meus discursos lá na Assembleia, não estou inventando nada. Eu já era crítica à ideia de hospital de campanha. Eu entendia que os recursos que foram liberados, e foram muitos recursos liberados pelo governo federal, teriam que ter sido aplicados nos equipamentos de saúde já existentes, porque aí eles permaneceriam para serem utilizados, né? Lembra que é uma AME inteirinha pronta, fechada ali na cidade de Avaré. Nossa, mas por que não abriu? Então, por que não abriu? Por que não colocou os leitos ali? Não, vamos pegar, montar toda uma estrutura de hospital de campanha, um dinheiro grosso, entendeu? Então, eu já, naquele momento, apesar de entender que a gente precisava de algumas restrições, eu já era crítica à maneira que estavam investindo os dinheiros. Bom, gastaram dinheiro do cão ali.
rapidamente desmontaram os hospitais de campanha. Aí veio a segunda onda, aí decidiram fechar tudo de novo. Ali eu já não acho que tinha justificativa, porque já não era um inimigo desconhecido. Muito dinheiro tinha sido liberado. Então, naquele momento, já começou a minha divergência, vamos dizer assim, firme com relação ao governador João Dória, tá? Teve todo o embate em torno dos respiradores, que eu levantei, né, que a contratação foi estranha, briguei muito numa CPI na Assembleia, consegui pelo menos que eles fossem buscar os respiradores que já tinham sido pagos e não tinham sido trazidos, né? Depois tive um embate muito grande, não só com a questão do fechamento, mas veja bem, quero deixar muito claro aqui, não sou contra a vacina, reconheço que teve um impacto. Essa semana mesmo, minhas irmãs foram levar meus pais para tomar a tal da terceira dose. Talvez até se houver essa quarta dose, meu pai vai querer tomar. Então, ele fica. Então, assim, não é uma coisa aqui que eu estou falando contra a vacina. Mas eu entendo que o governador e o que está agora está seguindo na mesma toada, eles cometem arbítrio quando eles restringem acesso a hospitais, a universidades, a repartições públicas, as pessoas que ou não se vacinaram ou não querem tomar todas as N doses. E assim, estão ameaçando gente de demissão, alunos de perderem suas vagas depois de fazerem vestibulares dificílimos. Então, esse autoritarismo, né, eu não tenho como compactuar com ele. Apresentei um projeto na Assembleia, o 668, que está sendo muito apoiado por alguns colegas, mas outros estão segurando o seu trâmite. Né? Então, assim, eu acho que no primeiro, respondendo de maneira mais objetiva, no primeiro momento tinha justificativa. No segundo, não. E ali ele perdeu a mão quando ele quis antagonizar com o Bolsonaro. Aí doeu muito, né? Ver, tipo, qual trabalho é essencial? Ter que julgar, né? Todo trabalho é essencial. Todo trabalho é essencial, entendeu? Então, assim, eu acho que ele perdeu a mão, sabe? O governador João Dória perdeu a mão e os números de intenção de voto nele mostram isso. Também a gente acompanha, assim, pelo jornal, meio por cima, eu não me lembro. Comprou respiradores, mas daí veio outras coisas, que nem era respirador, sabe? Compraram um monitor cardíaco. Não sei se foi aqui em São Paulo. Foi um preço muito elevado, foi um contrato feito com pagamento antecipado, com intermediários que ninguém entende quem são. Então, tudo isso a gente levantou lá na CPI, que era uma CPI para investigar o sistema de saúde, a gente levantou, as pessoas prestaram depoimento. E teve um efeito positivo que pelo menos foram correr atrás para entregar o material que foi pago, entendeu? Sim. Porque se isso não tivesse sido trazido à tona, eu até hoje acho que não teriam feito a entrega. Eu participei de diversos comitês de makers, onde a gente imprimiu impressoras 3D, os suportes para fazer aquelas máscaras faciais com acetato, porque estava em falta nos hospitais. Então a gente distribuiu centenas de milhares de face shield para hospitais. E junto com esse comitê, a gente começou a desenvolver alguns respiradores, até que o pessoal do MIT publicou o respirador que eles tinham feito de emergência para ser utilizado nos Estados Unidos. E aí, eu lembro que alguns amigos replicaram esse respirador no Brasil, e aqui em São Paulo eles levaram numa junta que estava aprovando, né, os respiradores para poder usar, e os caras, nossa mãe do céu, sentaram em cima da aprovação, e não ajudava, você entendeu? E faltando o respirador, você entendeu? Nossa, tipo... parecia que era um jogo do tipo, porque não tem alinhamento com fulano, ou a ideia não veio de fulano, não vai passar. Infelizmente as coisas funcionam muito assim, e isso é que segura um país como o Brasil, entendeu? De seguir adiante, né? Que horrível, mas por quê, meu Deus? Né? Não pode, tipo, cada um tem seu partido, mas defende o ideal que é o povo. Ai, meu Deus, ficou. Pega mais água lá pra você, pra não ficar com sede. A gente já lê. Não, do Marcelo já tá aí. Eu vou separar que tem pergunta do Instagram também. Opa, deixa eu pegar aqui. Vamos ver. Teve pergunta. Eu tirei print aqui porque ia sair. É do... aqui é o JJP. Ele perguntou assim. Opa, tá nesse outro. Quais seriam as principais propostas visando a educação e profissionalização de jovens? Mas se você quiser falar desse mandato, né, seu aqui... Eu tenho acompanhado muito, inclusive
pedi uma agenda agora com a secretária de Desenvolvimento Econômico para que a gente tente trazer para os cursos profissionalizantes um pouco mais de concretude. Né? Participei na semana retrasada do aniversário do Senai, na Assembleia, 80 anos de Senai. E aí eu disse que as cidades que eu visito e os prefeitos e vereadores que eu recebo no gabinete, todos trazem a seguinte informação: doutora, acredite a senhora ou não, não está faltando emprego. Tem indústrias na cidade, tem hotéis na cidade, mas a população não está preparada para ocupar as vagas. Então, assim, eu tenho trabalhado muito nessa conscientização. Não é muito por projeto de lei, entendeu? É mais por uma conscientização das pessoas buscarem essa qualificação. Hoje, nas plataformas, existem cursos de profissionalização, cursos técnicos, e que as pessoas busquem esses cursos, percam menos tempo nas redes sociais, com fofoca, com agressão, entendeu? Se preparem, estudem, voltem a ler. E eu levantei isso nesse evento do Senai, que a gente também precisa aumentar, vamos dizer assim, a certificação de quem já tem o conhecimento na prática, sabe? Porque, às vezes, os jovens se iludem muito, que tudo tem que ter muita tecnologia, design disso, design daquilo, startup disso, startup daquilo. Mas, às vezes, as funções mais básicas, sabe? De como atender um cliente, de como escrever um e-mail, de como atender um telefone, as pessoas desmerecem. Né? E, às vezes, você não tem um profissional que seja um bom eletricista, um bom encanador, um bom cuidador, e são carreiras das quais nós carecemos, são carreiras bem remuneradas, né? Então, assim, tirar um pouco desse elitismo, né? De que, não, tem que todo mundo fazer a universidade, todo mundo... Vamos pegar quem já sabe fazer, aprimorar quem já sabe fazer, dar um certificado, dar um diploma para essa pessoa ter um cartão de visitas. Mas é mais assim... essa é uma pauta que eu acho que ela está mais no âmbito da conscientização do que de projeto de lei. Sim. Entendeu? E eu tenho trabalhado muito essa pauta, muito mesmo, porque é incrível que no estado de São Paulo haja empresas, haja vagas e faltem pessoas capacitadas para ocupar essas vagas. Sim, porque muitas vezes, assim, a gente aprende mesmo na prática e, às vezes, a faculdade não vai dessa prática, da teoria e alguns cursos também. Se você conseguir... um eletricista, por exemplo, ele sabe ali a prática, né, do assunto, mas às vezes ele, que nem o Diego, ele é autodidata. E ele não tem a certificação para isso, né? Então, procurar certificar essas pessoas. E também aquele ponto que eu queria falar, mas eu acabei me enrolando. A faculdade, a gente faz a faculdade, mas a gente aprende muito embasamento teórico. A gente sai de lá, daí tem que buscar o estágio e tal, para aprender na prática. E eu acredito que é isso, as empresas têm ali muita gente se formando, né, em faculdades, mas não tem a parte prática para operar ali, né, tá buscando muitas vezes e ali. Mesmo nas escolas, vamos dizer assim, fundamentais, tradicionais, com essa coisa das pautas ideológicas, né, fica todo mundo, como reciclar, como ser um bom cidadão, como ser inclusivo, tudo isso é importante, mas isso não é a matéria. Né? Essas noções de cidadania, elas são importantes, mas elas não são a matéria. Sim. Então, a criança, o adolescente, ele tem que saber fazer soma, divisão, multiplicação, subtração, tem que saber escrever um texto, né? Tem que saber fazer um requerimento, fazer uma carta, né? Aquelas coisas que tinham antigamente, que hoje em dia parece que se perderam. Na geografia, é necessário saber os estados e as capitais. E, às vezes, eu pego livros, eu gosto muito de pegar livros, né, didáticos, e, assim, a geografia de hoje não é mais a geografia das capitais, é a geografia do homem no seu entorno. Então, você pega livros que mandam a criança do 3º ano entrevistar um vizinho, a criança do 5º entreviste o vizinho, a do 7º entreviste o vizinho. Peraí, gente, cadê a matéria? Né? Nossa, não é que ele mudou, então. Eu sou muito antenada nessas coisas. Né? Então, assim, a sensação que eu tenho é que a gente quer mesmo nivelar por baixo, entendeu? E eu acho que é importante você, na verdade,
desafiar crianças, adolescentes, jovens, né, para se aprimorarem, para se capacitarem. Uma coisa básica. Você vai numa padaria, num bar, e aí você vai comprar lá, sei lá, um chiclete. Você entrega a nota. A pessoa que está no caixa vai pegar a calculadora para fazer. Mas a conta é simples. Entendeu? Né? Às vezes é um troco de 2. E se você dá um troco de forma a facilitar? Não entra na cabeça do ser. Então, assim, gente, isso não pode. Não pode. Outro dia eu peguei uma lista de materiais do 3º ano do primário, né? Que agora não chama mais primária, é o primeiro funde. Eles pediram uma calculadora. Da primeira série? Não pode, entendeu? 3º ano do primeiro fundamental. Sim. Que seria, no antigamente, 3º ano do primário. Como assim uma calculadora? Nossa, a gente não Entendeu? usava Não pode, não. Precisa aprender a fazer soma, fazer subtração. Porque tudo isso é preparo do cérebro para outros desafios, entendeu? Mas, é verdade, preparando você sabe pra uma vida. coisa que eu ouvi outro dia? Principalmente nessa parte de matemática, eu acho que é a falha do sistema educacional, é um ponto que essa pessoa falou. É uma pessoa que estuda muito matemática e ela falou que, tipo, tudo que você aprende hoje, tipo Bhaskara, Delta, essas fórmulas que já são pré-formatadas para você fazer cálculo, ela é tipo um telefone sem fio. O cara que teve a ideia, que criou essa fórmula, ele escreveu o livro, alguém muito sábio foi lá e aprendeu. Esse cara passa na universidade para que um passa para outro, que esse professor que está na escola ouviu isso, e a cada vez que vai passando, vai perdendo a informação do porquê dessa fórmula. E aí o cara só sabe a fórmula e sabe aplicar aquilo. Se você falar assim, desenvolve a fórmula, como foi chegado nesse conceito, o cara não sabe. E se ele soubesse como foi chegado naquele conceito, eu odiava Bhaskara e Delta. Quando eu descobri como que foi chegado no conceito da fórmula, eu amei. Abriu a mente assim pra mim, falei, nossa, que negócio besta. Facinho de fazer. Você entendeu? E parece que, tipo, essa geração que tá dando aula hoje já tá lá na ponta do telefone sem fio, que a informação tá chegando totalmente vaga, de qualquer jeito. Então passa com calculadora mesmo, sabe? Faz de qualquer jeito. Parece que tá sendo desse jeito. Então a gente precisa rever, sabe? É importante ler os textos clássicos, ler literatura. Hoje o jovem está muito baseado em vídeos. YouTube, né? Então, assim, é importante ver as entrevistas, assistir aos vídeos, ok, mas você precisa ter a capacidade de escrever. Para ter a capacidade de escrever, você precisa ler. Né? Então, assim, tem coisas que não adianta. Posso contar um fato curioso para você? Eu trabalho com alguns outros youtubers. Tem influenciador que às vezes eu começo a trabalhar com ele, o cara chega para mim e fala assim, olha, tem um patrocinador aqui que quer trabalhar comigo. Ele me mandou um e-mail pedindo orçamento. Como eu faço? O cara sabe brincar, sabe fazer um monte de coisa, mas não sabe fazer um orçamento. Entendeu? Então essas questões básicas, elas precisam ser... Porque senão a pessoa não consegue. Ela até pode conseguir o emprego, mas ela não mantém o emprego. Entendeu? Então, assim, eu acho que a gente tem que começar a voltar porque se fala muito, né? Do 5G, do 3D, do 4D, do ponto 4.0, 4.0... Tudo isso é lindo, mas e o básico? Atender um telefone. Entendeu? Né? É o básico. E aí a pessoa não consegue manter o emprego. Né? Outra coisa, a fase do milindre, né? Todo mundo é mimado. Todo mundo, ninguém pode receber uma reprimenda, ninguém pode receber uma correção. Tipo, do tapa, né? Então a pessoa está no trabalho, se alguém disser, olha, não é assim, não pode ser dessa forma, tem que fazer de outra forma, vira um problema. Ai, sabe? Meu Deus. Tudo é assédio moral, tudo é desrespeito. Então, gente, não dá. Né? Para aprender, você tem que errar, você tem que ser corrigido, tem que estar disposto a fazer de novo. Vão chamar sua atenção ali, mas então, assim, eu acho que essas coisas precisam ser mais trabalhadas. Hoje, assim, se o professor corrige um aluno, não estou falando do professor que humilha, que distrata, que impõe a sua visão de mundo, mas se o professor corrige um aluno, não, porque o aluno foi exposto, o aluno foi humilhado, vai o pai, vai a mãe, vai o psicólogo, vai o conselho, vai não sei o quê. Então a gente tem que voltar um pouquinho para os primórdios, porque senão a gente vai formar adultos que não conseguem sequer se sustentar. Antigamente, né, na época de escola, minha mãe nunca foi chamada nem nada, mas se ela fosse chamada, a culpa seria minha, eu teria aprontado alguma coisa. Ela ia rever o que
precisava para minha educação. Mas hoje em dia dá a impressão que a culpa é sempre do professor. O professor fez alguma coisa de errado. Então a gente tem que ter um meio termo, entendeu? A gente tem que ter um meio termo, né? Olhar os fatos e também começar a trabalhar o indivíduo para a sua autorresponsabilidade, né? Por si, pelas suas ações, pela sua família, né? Ontem eu visitei algumas instituições de crianças que infelizmente não puderam ficar com suas famílias. E havia ali casos de 5 irmãos, entendeu? Abrigados. Por quê? Porque os pais não se responsabilizaram pelos seus próprios filhos. Nossa, que horror, você está falando isso, é porque falta política pública. Peraí, o Estado tem vários deveres, tem muitos programas, mas a responsabilidade é do indivíduo. Então a gente tem que resgatar um pouco dessa questão de autorresponsabilidade. Entendeu? Sim. Então, assim, e isso você faz como? Treinando a criança, olha, essa é a sua lição. Você tem que fazer a sua lição. Sim. Eu não quero ir na escola, mas a escola é o seu trabalho. Entendeu? Da mesma maneira que seu pai e sua mãe têm o seu trabalho é ir para a escola. Sabe? Desde pequenininho tem que entender que tem papéis na sociedade. Mas isso vem do lar, né? A família passar isso. Isso, mas assim, na medida em que a gente está aqui como formador de opinião, eu acho que a gente tem o dever de falar. Também. É claro que muita gente está assistindo, vai concordar, outros tantos vão divergir, entendeu? Mas não dá só para ser festa, sabe? Não tem como. Não dá só para ser festa. Então, assim, tem que começar a chamar para responsabilidade, desde pequenininho. Desde pequenininho. Tem um amigo nosso, que ele tem uma empresa, ele estava falando, né, que ele precisava contratar uma pessoa. Ele encontrou uma pessoa super qualificada para o cargo, muito inteligente e tal, mas chegou na hora de ir para a empresa, a pessoa não conseguia pegar o ônibus. Não conseguia pegar sozinha e tal. E não é incomum isso. Entendeu? Eu acho que não é incomum. Então a gente tem que preparar o cidadão para enfrentar a vida. A vida, né? Até mesmo em escolas, às vezes, não sei. Tipo, quando cuidados de casa, tipo, como você vai manter uma casa, finanças. Eu acho que seria interessante, sabe, quando a pessoa for morar sozinha. Porque, às vezes, será que às vezes o professor de matemática incluir perguntas e colocar os cálculos, sabe? Eu não sei. Quanto mais concretude, melhor. Trazer para a vida real. Até para o aluno ver que tem sentido aquilo. Entendeu? Não é só entender básica, que a matemática vai possibilitar que ele vá a um mercado, que ele confira o troco, que ele entenda, que ele saiba antes quanto a pessoa tem que devolver, quanto ele tem que pagar, entendeu? Essa dinâmica mais concreta, ela é importante até para que a criança tenha interesse. Sim, para ficar tipo, eu quero ser um adulto, né, responsável, quero ter minha casa, minhas coisas e vou começar agora desde pequeno, vou estudar para isso, né, para conseguir um trabalho e tal. Eu acho interessante isso, fica bonito. Tem algumas perguntas aí no chat, como a gente tá? Tá conversando entre eles. Tá conversando entre eles? Sim. Então, beleza. Janaína, você falou que ontem você foi visitar as crianças e tal. E tem, você como deputada estadual, você tem dias na semana que você dedica a tal coisa, dias que você dedica a outras? Normalmente, as votações na casa são as terças, quartas e quintas. Sim. Segundas e sextas tem plenário, onde nós debatemos questões, mas não tem votação. Então, a gente tenta marcar visitas, eventos, por exemplo, audiências públicas, visitas a escolas, a hospitais, a entidades, para segundas e sextas. Né? Ontem eu consegui, como não tinha votação prevista, eu fiz o plenário, assim, a parte da discussão, e aí fui fazer essas visitas. Mas as semanas são muito dinâmicas, entendeu? Então, assim, eu sempre procuro também atender a imprensa, atender chamados de quem está formando opinião. Quando tem um projeto a ser votado, que tem impacto na ponta, eu gosto de visitar as instituições que vão ser impactadas. São semanas muito dinâmicas. São bem corridas. Não dá para dizer assim, olha, não, sempre é assim, assim, assado, entendeu? A gente vai montando o que vai acontecendo, conforme as coisas vão acontecendo. Sábado e domingo, o deputado estadual trabalha também ou não? O deputado, ele é deputado 25 horas por dia. Tipo policial. Então assim, você tem compromissos. Quando não tem compromisso externo, eu gosto muito de estudar.
eu estudo os projetos, eu vou estudar textos que vão me possibilitar avaliar de maneira mais consistente os projetos. É muito comum ter entrevistas também, né? Porque tem alguns podcasts, alguns programas que acontecem aos finais de semana, entendeu? Tem eventos, encontros, então não tem assim uma restrição. Não há, vamos dizer assim, atividade parlamentar no plenário. Como assim? Tem recesso em julho, tem recesso em janeiro. O deputado não trabalha, só se não quiser. Porque trabalho não falta. Eu pensei, tipo, no carnaval, tinha férias. Então, assim, por exemplo, julho não tem votação. Mas o gabinete trabalha, as pessoas são lá, são recebidas, a gente aproveita para visitar câmaras de vereadores, entendeu? Eu acho que uma coisa que acontece, dá um panorama disso que você está falando, muito assim, o brasileiro ele vota para senador, né, e para deputado, para presidente, legal. Mas ele entende as atribuições de cada um, sabe? Eu acho que não sabe. Uma coisa que eu percebi, que muita gente não sabe, por exemplo, por exemplo, eu recebo e-mails e mensagens de pessoas da Bahia, do Rio de Janeiro, de Minas Gerais, dizendo que querem votar em mim. Então a pessoa não sabe que... Não, porque eu estou dizendo que eu sou pré-candidata ao Senado. Então a pessoa, como o Senado é do Brasil inteiro, quer votar em mim. E é óbvio que eu agradeço esse carinho, mas eu tenho tentado explicar para as pessoas que o único cargo para o qual todos os cidadãos brasileiros votam é o presidente da República. Né? É a presidência da República. Porque para deputado, porque às vezes fala assim, não, é federal. Se é federal, todo mundo vota. Não. É o cidadão, o eleitor em São Paulo, vai votar num deputado, num candidato a deputado federal por São Paulo, num candidato a deputado estadual em São Paulo, num candidato ao Senado por São Paulo, no governador de São Paulo e num candidato à presidência da República. Entendeu? Nossa, a pessoa vê. As pessoas não sabem isso. Então é muito importante, sabe, que quando vocês trouxerem parlamentares, professores, que expliquem isso. Entendeu? É importante. É óbvio que o apoio de um cidadão que está na Bahia, que está em São Paulo, que está no Rio de Janeiro, que está em Minas Gerais, é importante para um candidato que está em São Paulo, porque todos nós somos brasileiros, todos temos parentes em todos os estados, mas as pessoas precisam compreender que elas não podem votar. Né? Então, assim, já houve situações da pessoa ir lá na sua sessão, né, digitar o número de um candidato de outro estado. Entendeu? Entendi. Então, esses esclarecimentos... Por exemplo, eu não vejo, com todo respeito aqui, eu digo, o Tribunal, a Justiça Eleitoral, dar esses esclarecimentos. Seria bom Às vezes tem campanhas que eu não considero tão úteis, né? Falo aqui respeitosamente, mas essas explicações básicas, né? Olha, o que faz um vereador? É legal. Né? O que faz um deputado estadual? O que faz um deputado federal? Porque muitas pessoas não entendem, né? Você falou, você é 25 horas por dia deputada. Você fiscaliza. Sim, entendeu? Você elabora projeto de lei. A gente recebe, eu recebo muitos e-mails, as pessoas contam o que está acontecendo, aí a gente tenta, porque às vezes também tem que tomar cuidado para a gente não ser usado numa briga política numa área. Né? Às vezes é uma denúncia contra o prefeito X. Antes da gente sair por aí alardeando, gritando, falando que o prefeito... Você tem que dar uma olhada, assim, porque às vezes pode ser um concorrente, podem estar querendo te usar. Pode ser uma história fake. Então, esse cuidado, sabe, de pegar uma denúncia, fazer uma pré-análise, sabe? Então, assim, isso tudo é trabalho, né? E não é um trabalho visto. É verdade. Um outro trabalho que eu considero importante do parlamentar, que não é muito considerado, porque assim, o parlamentar é visto, quantos projetos você apresentou, quantos projetos você aprovou, quantas leis você criou. Mas isso é o mais visível. E o tanto de projeto ruim que o deputado barrou. Meu entendeu? Deus, tem muitos assim? Muitos. E o tanto de projeto que vem ruim do governo, que o deputado trabalhou para melhorar. Sim. Esse é um trabalho invisível, entendeu? É verdade, entendeu? A gente só viu que foi aprovado mesmo. Sim, sim. Eu não parei para pensar que tinha projetos ruins e que, tipo, o pessoal lá, ainda bem que barrou, né? Porque é ruim. Sim, então, assim, muito do trabalho da gente é ficar com lupa olhando coisas estranhas que aparecem.
Você sabe? lembra de algum, assim, que tipo... Ou que era estranho, assim? Eu não sei se... Olha, veio um projeto, falar. que aqui eu vou até dizer, assim, mas é um projeto que, claro, a gente interpreta como ruim a depender da nossa visão de mundo, né? Sim. É de uma colega que apresentou um projeto para propiciar saúde para a comunidade trans, tá? O que não tem nada de errado nisso. Mas eu vi ali um espaço para fazer tratamentos de transição em menores de idade. E aí eu tive o cuidado de apresentar uma emenda, que chama emenda, é uma proposta para mudar o projeto da colega. Então eu não retirei, não pedi para tirar, mas eu apresentei uma emenda para proibir, por exemplo, cirurgias de transição em menores de idade, e, inclusive, aqueles hormônios de transição também em pessoas com idade muito tenra, né? Que hoje, no estado de São Paulo, nós já temos situações de meninas, por exemplo, com 11 anos, tomando hormônios bloqueadores para não desenvolverem o sexo, vamos dizer assim, as características do gênero biológico. Então, é um tema super polêmico. Né? Tem colegas que acham que o certo é você fazer essa transição o mais cedo possível. Eu entendo que a criança tem o direito de ter o impacto dos seus hormônios biológicos até para saber se vai ser trans ou não, entendeu? É muito novo, então, conforme a minha percepção do que é bom ou ruim, eu apresentei uma emenda ao projeto da colega. Aí teve uma audiência pública em cima disso. Houve debates, entendeu? Eu recebi muitas pessoas no gabinete que pensam como eu, outras tantas que pensam como a colega, mas que entenderam que deveriam tentar me convencer. E isso é da pluralidade do parlamento. E hoje tanto se fala em ciência que até do ponto de vista científico você não sabe como isso vai impactar a criança. Se ela vai desenvolver uma doença lá na frente por conta dessa Não, porque assim, hormonal. poxa vida, mulheres maduras que tomam hormônio para reposição da menopausa, a ciência já diz que tem um impacto, vamos dizer assim, cancerígeno. Sim. Quer dizer, então, que criança de 10, 11 anos, jovem de 16, não tem? Como é que o hormônio pode desenvolver câncer em mulheres adultas, mas em crianças e adolescentes não? Que tem um organismo muito mais frágil? Então, assim, eu posso não estar certa, mas eu tenho o direito de defender o que eu acredito. E os colegas têm que analisar o que eu estou dizendo, entendeu? E o parlamento é para isso, sabe? Então, assim, e isso dá trabalho, mas as pessoas não enxergam. Ah, você conseguiu aprovar um projeto nisso? Não, mas eu consegui levantar uma discussão e segurar um projeto que poderia ter um impacto que, na minha visão de mundo, e as pessoas que votaram em mim, seria algo negativo, entendeu? Quando a gente é muito jovem, a gente quer muita coisa e não quer ao mesmo tempo 11 anos, 10 é muito jovem. É muito ainda, jovem, né? para você ter decisões que... Eu dei aula de bioética há muitos anos, né? E a gente trabalha muito no âmbito da bioética com decisões sem volta. Né? Sem volta. Então, você fazer uma transição numa criança de 10 anos, ou começar uma transição, aprofundar essa transição num jovem de 15... É uma decisão sem volta, com impacto emocional, impacto psicológico, impacto físico. Então a gente tem que pelo menos debater isso, porque os formadores de opinião colocam como sendo algo científico, inquestionável. E não é bem assim. Minha amiga, eu tô só preocupada com o horário, que eu tenho um compromisso aqui ainda. Que horas é seu compromisso? Não, porque eu achei que a gente ia conversar das 3 às 4, que era 1 hora, eu não sei quanto tempo que é. Não, é 2 horas, mas você quer a gente terminar, a gente termina. Ai, meu amor, eu não sabia. Não tem nada. Quer só ler a última pergunta? Vamos lá. Alienado. Deputada, como a senhora vê a questão das escolas que formam empregados e não empregadores? Veja, vamos lá. Né? Nem todo mundo pode ser empreendedor. Sim. E todo empregado, de certa forma, também é um empreendedor. Sim. Entendeu? Porque ele está ali todo santo dia colaborando para uma empresa, para um serviço. Então, eu não tenho assim esse preconceito com alguém que se prepara para ser empregado, funcionário. Eu não tenho preconceito com isso. Eu sou muito defensora do trabalho. Não importa se você trabalha na situação de chefe, se você trabalha na situação de colaborador.
Então, o que me interessa é que as pessoas sejam preparadas para a vida real, né? Não vai ter espaço para todo mundo ser chefe. Então, também tem que ter gente que esteja preparada para receber uma ordem, receber uma bronca, colaborar, se impor, levar a sua opinião, entendeu? Então, acho que isso também... A gente tem que rever um pouco esse preconceito, sabe? De quem é funcionário, quem é empregado... Né? Outro dia eu estava brincando com os meus colegas, falei, se eu não for eleita eu vou vir ser assessora de vocês. Alguns falaram, não, imagina, por quê? Qual o problema? Entendeu? Qual o problema de você colaborar numa equipe, ajudar, de você levar a sua expertise, né? Então, assim, eu acho muito importante a gente quebrar um pouco desse preconceito. Eu ia te perguntar, se você não fosse eleita, né, o que você iria fazer? Porque a bem da verdade, eu vou voltar, né, para advocacia, vou voltar para academia, né, para não academia de ginástica, essa eu já faço. A USP e tal, vou voltar para dar aula, que eu amo de paixão. Mas assim, e se de repente, o que mal tem, você entendeu? A gente tem que parar com tanto preconceito, com trabalho. Sim. Trabalho é algo bom. É muito bom. Trabalho não é algo indigno, entendeu? Alimenta, né? Nos traz. Trabalho não é algo indigno. Boas, né? Verdade. Obrigada, Janaína. Eu te peço desculpas, amor. Eu entendi errado. Eu entendi que era das 3 às 4. E agora eu tô aqui preocupada, mas assim, eu te peço mil desculpas. Eu agradeço a oportunidade. Se vocês entenderem que é o caso, eu volto, entendeu? Para outras tantas horas. Obrigada. E Deus te abençoe aí o seu trabalho. Muito importante quem forma opinião, quem está com o público. Obrigada, eu agradeço. Bom? Eu peço desculpa também, assim, eu não tenho muito conhecimento político, eu gosto de acompanhar. Eu acho importante também, né, essa abertura para o chat fazer pergunta, para me fazer os meus questionamentos também, né, como parte da população. Eu acho legal e aprecio você ter vindo aqui. Muito obrigada, Janaína. É uma honra, tá? Estarei aqui quantas vezes você me chamar. Muito obrigada. Bom? Fica com Deus. Gente, se inscrevam aí no canal. Beijos, muito obrigada. Fui. Até segunda, até terça. É nóis. Tchau, tchau.